Fala aí pessoal, beleza? Trouxe aqui agora um trabalho do Lesitsky, também um nome muito importante na produção gráfica. Neste caso aqui temos bastante texto, então vamos trabalhar com a introdução aí da ferramenta texto do Corel. Então trago o mouse aqui no A, que é onde você constrói o texto dentro do programa. E tem várias formas da gente utilizar ela, tá? Na verdade são três formas. Uma, você cria uma caixa de texto para inserir grandes blocos de texto. Ou você dá um clique sobre a folha, o cursor fica piscando e você escreve o que quiser. E o terceiro é você inserir uma caixa de texto dentro de um outro objeto. Por exemplo, tem um círculo, aí eu venho com a ferramenta de texto e insiro o texto aqui dentro e ele ganha a forma do circular, etc. A melhor forma de representar essa obra aqui, ou quando você for fazer um cartaz, ou quando você for utilizar poucos textos como este, é dando um clique sobre a folha e utilizando a segunda opção, porque você tem mais mobilidade de transformação do objeto. Então vamos lá. Produção, só que antes vamos ver a edição de um texto. Igualzinho lá no Word, como o cursor está piscando aqui na frente do produção, se você alterar tamanho de fonte ou tipo de fonte não vai acontecer nada, você sempre precisa selecionar. E como você tem os módulos de transformação, isso não significa que ele está selecionado quando é um texto. Então, você precisa dar dois cliques sobre o objeto, neste caso aqui, e vamos escolher a fonte Impact. É uma fonte mais ou menos parecida com esta e tem no computador de todo mundo. Na verdade, a dimensão da tipografia ela é medida por pontos. Mas, de uma forma simples, também você pode utilizar os módulos de transformação. Então, vou aumentar aqui, ó, e ali em cima também é transformado o tamanho da fonte. Nunca deixa quebrado desse jeito. É interessante que você sempre busque um tamanho aproximado dos padrões que tem aqui. Então nesse caso 37, vamos transformar para 36 e para impressão ele ganha uma resolução melhor. Agora vamos criar ele na vertical. Multimídia. Dou dois cliques sobre o objeto, seleciono agora Impact, que ele vai ficar aqui nas fontes escolhidas, né, nas últimas utilizadas. Bom, como que eu faço para gerar o objeto? Nós vimos isso lá no retângulo. Dê um clique sobre o elemento, ele vai para edição avançada e aqui nos cantos onde tem a flecha em curva, clica, segura e arrasta, ele vai girar. Se você mantiver o Ctrl pressionado, ele vai indo de 10 em 10 o ângulo até ficar em 90 graus certinho. Tá? Nós escolhemos o tamanho 36, então vamos colocar 36 aqui também e temos aqui algo mais ou menos parecido com ele. Gostaria de lembrar novamente que por trás desse cartaz existe uma grid muito forte na composição geométrica. E o que nós estamos fazendo aqui no Corel não chega nem aos pés dessa composição aqui. É apenas um treino de ferramenta. Então, por favor, não subestime a obra do Lesitsky. Vamos pintá-la de vermelho. Neste preto aqui, vou escrever tecnológico. Vou colocar Impact também. Seleciono Impact. Com Ctrl pressionado eu giro. E assim eu vou fazendo a minha composição. Nesse caso aqui eu vou diminuir um pouquinho. Tá 24, vim para 18. Ele está alinhado aqui embaixo, ó. É um pouquinho maior, então vou aumentar ele aqui. Nunca estiquem o seu texto, nunca estiquem, você estraga o desenho da sua fonte. Agora dois retângulos aqui, um vermelhinho, vou arrastar, às vezes vai ficar conectando na hora de você criar. Temos aqui a opção no CorelDRAW de alinhamento, veja, alinhar objeto, alinhar a página. Às vezes é necessário que você tire essa opção de alinhar objetos para ficar um pouco mais fácil para você fazer retângulos mais finos como este. O primeiro então está em vermelho, sem contorno, e o segundo está em preto, sem contorno. Bom, vou dar um zoom aqui, bem próximo, deixar ele encostadinho. Prontinho, temos aí uma composição mais ou menos parecida com a do Lesitsky. Diminuir aqui um pouco. Agora, este texto aqui, vamos criar uma caixa. Tá? Então aqui, clicar, segurar e criar essa caixa de texto. E aqui eu vou colocar as informações normais, né, do endereço da Unifab. Repare que, como é um texto muito longo e ele não cabe dentro da caixa, ele forma este ícone aqui. Para quê? Para que nós possamos aumentar e ver o tamanho ou a quantidade de objeto que tem dentro da caixa. Tem mais, ó. Bom, como que eu faço? Vou selecionar todo o objeto e aqui nas configurações básicas do texto dá para mexer por aqui. Vou colocar um tamanho de vamos colocar aqui 8 pontos, né, o correto, né, para ficar adaptado aqui rapidinho a dimensão do cartaz que a gente fez. Vou centralizar todo o texto, aumentar ele um pouquinho mais, pronto. E aí ficou mais ou menos organizado. O CEP aqui embaixo, Parque Industrial 1 tem que caber ali. Prontinho. Vou trazer para cá e colocar aqui.